pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um dos principais desafios da matrescência, a mãe perfeita. Uma vez eu li um artigo em que a autora definiu esse termo de uma forma muito interessante, chamando de mãe fantasia. A mãe fantasia é aquela que sempre está muito bem-humorada, muito bem disposta, sempre pronta para atender todas as demandas dos filhos. Até que chega um momento em que ela decide ou apenas pensa em priorizar as suas necessidades individuais. E aí vem junto nesse pacote a dona culpa. E junto com ela, aquele sentimento de um ser horrível e egoísta. O que muitas vezes a gente esquece é que autocuidado não tem nada a ver com egoísmo. Muito pelo contrário, para a gente poder cuidar do outro, primeiro a gente precisa estar bem. E para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é a terapeuta transpessoal Anita Gomes. Olá, Anita, muito bem-vinda, tudo bem? Oi, Sayuri, muito grata pelo convite, querida. A gente fica muito Que bom feliz estar em aqui. poder te receber aqui para essa conversa conosco hoje, viu? Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que Anita, agradeço. falando sobre esse grande desafio que eu falo até que acho que é um clássico da maternidade, né? Esse conflito da mãe infalível. E eu acredito que, na verdade, isso começa com o início da jornada da gestação, né? Que geralmente é o momento em que a mulher começa aquele mergulho no universo da maternidade, diversas literaturas que muitas vezes a gente lê, ditando aquilo que é certo, aquilo que é errado. De repente, chega aquele bebê em casa e na primeira semana dessa criança em casa, a gente percebe que o desafio vai ser para o resto da vida. Né? E não tem como a gente não pensar nesse tema no momento que a gente está vivendo agora da quarentena, né? Em que principalmente a mãe acaba assumindo diversos papéis, né? Então é a mãe professora, a mãe executiva, a mãe cozinheira, por aí vai. E não tem como a gente não entrar em conflito com essa questão, né? E muitas vezes chega no final do dia, só o que você quer é pelo menos poder ter um banho tranquilo, ou então fazer uma refeição sem interrompida, sem ter que se levantar antes de finalizar, não é? E às vezes até passa pela cabeça, não, hoje eu vou comer antes dos meus filhos. E aí vem aquela culpa, né? Ai, meu Deus, mas como eu sou egoísta, como assim eu vou comer antes de dar o jantar para os meus filhos? E aí fica aquele conflito, né? De um lado, você tendo aquela necessidade de se olhar, de se autocuidar, e ao mesmo tempo aquela questão, puxa, mas e aí, né? Será que eu estou deixando de lado o meu papel como mãe? E aí eu queria ouvir um pouco de você, como lidar com isso, Anita? Porque eu acho que é um dilema que não tem como não permear para a maioria das mães, dos pais, enfim. Como é que você enxerga essa questão? Bom, Sayuri, antes de ser terapeuta, eu sou mãe da Júlia e do Pedro. Hoje eles já são crianças um pouco maiores. A Juju tem 13, quase 14. O Pedro tem 11. E eu costumo brincar com as minhas amigas e também com as minhas clientes, porque eu sou terapeuta e trabalho primordialmente com as mulheres, né? Tá. Eu costumo brincar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ou não, nasce uma mãe, nascem muitas culpas. É verdade. É quase como se viesse junto com o bebê. Nasce muito antes do bebê, da gente parir, a gente começa a visitar esses lugares de culpa, né? E eu tenho acompanhado muito, quando o convite de vocês chegou, eu fiquei muito feliz, porque eu sinto que é um tema que a gente precisa muito falar. A gente sofre muito com essa culpa. E a gente precisa falar sobre ela, porque a gente precisa de espaços, cada vez mais, a gente precisa de espaços para falar da maternidade real. Né? A maternidade, ela é muito incrível, mas ela é um dos grandes desafios da nossa vida, talvez o maior da mulher. Sem dúvida. Né? Ser mãe quando a gente se torna mãe, a gente atravessa, adentra um novo paradigma, a gente adentra um novo universo que a gente não conhece. Quando a Júlia nasceu, o meu médico
olhou para mim e falou: olha, eu sugiro que você marque uma consulta com o pediatra nos próximos dias, porque eles não vêm com manual de instrução. E por mais que a gente passe a gestação toda entrando em contato com esse tema, estudando, porque a gente fica muito sedenta por informação, né? Qual mulher não passa por isso, assim, de engravidar e ficar louca para saber o que está acontecendo? A gente assina newsletter para saber o que está acontecendo naquela semana com aquele bebê, que tamanho que ele está, como é que são as transformações. Então é um processo, é um mergulho profundo num novo universo, completamente desconhecido e completamente romantizado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar, né? Desse romantismo que existe em torno da maternidade e que é muito cruel, que traz para a gente aspectos que muitas vezes são incompatíveis com uma maternidade saudável. Né? Esse é o ponto, assim, como é que a gente desromantiza? Não quer dizer que a gente não vá olhar com olhos de apaixonamento para as nossas crianças ou para aquela experiência. Mas a gente precisa falar de maternidade real, que é muito dolorida, muito. Né? E eu sinto que a gente está vivendo um momento que, com toda esse espaço que a internet proporciona, né? E agora na pandemia ainda mais, porque esse é o nosso maior espaço de convivência e de partilha, a gente precisa abrir essas rodas de conversa. Como é que é ser mãe de verdade na vida prática, né? Na vida real, no dia a dia. E a culpa, ela permeia. Até porque, né, Anita, é claro que as teorias dos especialistas estão aí para nos ajudar, né, nessa nossa formação, nessa transformação, né, nessa, ao pé da letra, nessa matrescência, que é justamente o quê, né, a afirmação da antiga e da nova identidade, né, e sem querer romantizar, acho que quando o filho nasce uma mãe mesmo, né, nasce uma outra pessoa, porque uma coisa é você ler, uma coisa é você consumir conteúdos, outra coisa é a teoria na prática, né? E eu costumo dizer que a gente está a todo momento se renascendo, vamos dizer assim. Quando eu tive minha segunda filha, né? Eu tinha certeza de que eu estava totalmente descolada no papel de mãe, porque já tinha tido o primeiro, né? Já sabia de tudo. Só que eu vou te dizer que nem na primeira semana, acho que no primeiro dia da Sara em casa, eu percebi que eu estava tendo que começar tudo outra vez. Até porque, né, Anitta, assim, você pode ter, acho que 10 filhos, cada um tem sua personalidade, sua individualidade, e não tem como você tratar isso de uma forma igual, né? Você tem que individualizar a forma, a abordagem, né? E às vezes você fala, puxa vida, tudo que eu fiz com o anterior parece que não vale para o segundo, né? Por exemplo, porque as respostas são diferentes, né? E eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque ao mesmo tempo que você falou, a internet está aí como um espaço da gente partilhar experiências, informações fidedignas. Por outro lado, as redes sociais também, elas exercem um papel de muitas vezes trazer o olhar só para o lado poético, né? E muitas vezes você olha e fala, caramba, nossa, eu sou uma péssima mãe, né? Como eu não consigo fazer isso com os meus? Mas, no fundo, todo mundo tem teto de vidro, né? Então, toda a família tem suas dores, a gente tem nossas questões, nossas dificuldades individuais, e eu acho que, assim, olhar para isso não é fácil. Não é fácil porque, muitas vezes, não é querer também só, né? Muitas vezes é você... Tem todo um contexto que te permite agir de uma forma ou não, né? Então, eu vou te trazer um exemplo agora da quarentena, né? Para a gente trazer para esse momento atual. Eu sei, um exemplo individual, eu sei que as telas têm todos os senões para as crianças, que a gente sabe, né? Que os especialistas dizem, mas eu vou falar para você, chega um momento que eu preciso ligar uma televisão com desenho, ou então 2 tablets, para os 2 poderem ficar quietos e para eu resolver uma urgência. Porque eu estou sem minhas funcionárias aqui. Você entendeu? E eu não vou te dizer que às vezes bate uma culpa, claro que bate.
né? E aí vem aquele peso e você fala, caramba, mas como eu não estou cuidando, como eu não estou olhando para isso, eu sei que isso não é bom para os meus filhos, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso fazer isso agora, né? Então eu acho que é esse conflito interno que, em maior ou menor grau, que todos os pais acabam passando em algum momento dessa jornada da maternidade, né? E como lidar com isso de uma forma amorosa e com um olhar de compaixão, né? De gentileza conosco mesmo. Sim. Então, eu acho que esse é o... Se você me perguntar como lidar com a culpa, né? Se a gente for elaborar ferramentas, formas simples, né? Bem tete a tete, assim, mão na massa, eu sinto que se eu tivesse que escolher uma, eu diria a autogentileza, o autoacolhimento. Porque é isso que você falou no começo da nossa conversa, sobre a mãe perfeita e a mãe possível, né? O que é possível para mim, né? Qual é a qualidade de presença que eu tô e o que é possível para mim entregar? Então, primeira coisa, para eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim, né? Eu gosto muito daquela metáfora acho que a gente conversou isso na nossa reunião, né, de cocriação. Para você cuidar de alguém, você precisa estar bem, você precisa ter estofo. Né? A metáfora do avião, né? Quando a gente entra no avião, a orientação é, em caso de emergência, primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Eu acho que esse é um bom olhar para a gente aliviar a culpa. Né? O autocuidado, e esse autocuidado pode englobar o que você quiser, né? Você está atenta às suas necessidades, porque a mãe, ela atende a necessidade de todo mundo antes da dela. A dela sempre vem por último. Só que eu preciso estar muito, muito atenta a qual é a minha necessidade, porque senão eu espano, porque senão eu vou explodir. É muita demanda, é muita demanda. E a gente não precisa nem falar de tempos de pandemia. Ser mãe em tempos normais já é muita demanda. Então, prestar atenção na nossa necessidade e atender minimamente é colocar a máscara em si. Né, primeiro, olha, agora eu preciso descansar, agora eu preciso pedir ajuda, agora eu preciso comer, agora eu preciso ficar sozinha. Isso que você está falando é tão importante, às vezes parece óbvio depois que a gente ouve, mas é tão importante, Anitta, que eu acho que é justamente uma ferramenta para a gente não chegar naquele limite de explosão, né? Porque às vezes a gente tenta ser, eu vou dizer assim, paciente, tenta exercer a paciência, só que a paciência real não é aquela que você vai inflando, 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 até que chega um momento, pum, a bexiga estoura. E aí, nesse momento de explosão, é como se tudo aquilo, todo aquele esforço, vamos dizer assim, que você fez, fosse por água abaixo. Né? Eu acho que, assim, o exercício é justamente não deixar chegar nesse momento de explosão. Né? Porque eu vejo, é muito comum, né? Às vezes precisa estar atenta. Exato. A gente precisa estar atenta e lúcida do processo, né? A gente precisa se auto-perceber o tempo todo. E aí a gente precisa ter clareza, Sayuri, dos limites. Quais são os meus limites? Porque a gente vai abarcando tudo, a gente vai segurando, porque a gente é muito resiliente, a gente dá conta. Sim. Agora, precisa dar conta. Tem mulheres que estão sozinhas e que de fato precisam dar conta. Tenho amigas que estão vivendo isso tudo solo, sem nenhum apoio no dia a dia ali. E eu sei que muitas vezes falam, não tem para quem pedir ajuda, tá sozinha. O pai da criança não tá presente, não tem família junto. Né? Agora, mesmo assim, qual é o limite? Assim? Como é que a gente pode administrar e pedir ajuda mesmo sem ter essas pessoas próximas, seja ligar para uma amiga e falar, posso desabafar? Nem que seja isso, né? Nem que seja encontrar outros recursos. E eu acho que nesse muito contexto... demandoso, fisicamente muito demandoso, né? Muito, fisicamente e mentalmente, né, Anitta? E eu acho que também, não sei se você concorda comigo, nesse processo a flexibilidade é muito importante, né? Porque às vezes, sabe aquela máxima do ótimo é inimigo do bom?
Às vezes a gente acha que precisa ser daquele jeito. Eu escrevi isso hoje. E não precisa. Muitas vezes, na maioria das vezes, não precisa, se você for pensar bem, né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que, uau, precisa ser o estado da arte, né? Determinada situação, determinada comportamento, mas na maioria das vezes, se você fizer uma autorreflexão, você chega à conclusão de que precisa de bem menos, né? Muito e o resultado não é muito diferente. Eu trabalho muito com o feminino, né? E quando eu trago o olhar do feminino, o que é o feminino? O que é resgatar esse feminino? É encontrar um equilíbrio entre o formato, entre aspas, masculino, não estou falando de gênero, estou falando de energia, sim, de princípio, tá, né? A gente vive hoje um mundo regido pelo princípio masculino, que é a ação, que é o fazer, que é a alta performance, que é a perfeição. Que é esse lugar que a gente conhece muito bem, quem vem do mundo corporativo conhece, que é a competição. Você compete com você mesmo, você compete com o tempo todo, né? Sim. Você precisa ser ativo, proativo, você precisa planejar, enxergar, ver. Então, isso são atributos masculinos. A gente vive num mundo regido por esses princípios, onde o princípio feminino quase não tem espaço. Então, o que é o princípio feminino? É o vazio, é o não fazer, é a não ação. É a contemplação, é o acolhimento, é a espera, é o tempo largo. A gente não tem essa cultura, né? Então, quando a gente fala dessa maternidade, a gente está falando dessa maternidade baseada nessa alta performance, nesse referencial de perfeição que é impossível, inexistente, não existe. Né? A gente está falando aqui do recorte da maternidade, a gente pode falar do recorte do corpo, desse corpo idealizado, a gente pode falar da administração do tempo, que é idealizada, né? A gente tem uma ideia de manhã, quando a gente planeja o nosso dia, que você fala, nossa, como assim você botou tudo isso na sua agenda hoje? Não, é óbvio que não vai dar conta. E aí termina o dia, a gente se frustra porque não deu conta, porque a gente coloca metas impossíveis, né? Desumanas, muitas vezes. Então, para mim, é esse exercício do que é realmente necessário dentro da maternidade, né? A gente tem uma ilusão quando a gente fala dessa mãe ideal, dessa mãe perfeita. Eu estou falando mãe porque a gente está falando na linguagem da mulher, claro. Mas é sobre a paternidade e a maternidade, sim, né? Sim. Eu sinto que esse lugar idealizado de que eu vou dar tudo para o meu filho é uma pegadinha, é um embuste, porque muitas vezes o tudo para o meu filho é uma grande roubada. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que chama Isami Tiba, ele faleceu tem pouco tempo, sim, e ele tem uma expressão, quem ama educa, né? Ele tem um livro muito legal, Quem Ama Educa. Conheço. Ele foi um dos precursores da educação, né? A gente está em outro momento da educação, eu sinto, tem coisa que eu não concordo do que ele traz, mas tem coisa que me inspira muito. E ele tem uma expressão que ele chama a geração carne de pescoço. Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Ele fala que por muitas gerações, numa família, a parte nobre da carne do frango ficava com os pais. Então, os pais detinham a coxa e o peito. E os filhos ficavam com o resto do frango, com a parte menos nobre. E era assim porque era assim. Aí, chegou uma geração que disse assim, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu vou dar o melhor para o meu filho. E aí, como ele já está acostumado a comer a carcaça do frango e não a coxa e o peito, ele simplesmente rompe essa lógica e ele dá a carne a coxa e o frango, o peito de frango, para o filho e continua comendo a carne de pescoço. Ele fala que esses pais são a geração carne de pescoço. Ele comeu a carne de pescoço na infância e na hora dele se apropriar daquilo que é direito, porque ele veio antes e ele batalhou e ele merece desfrutar, não, ele continua comendo a carne de pescoço e ele entrega o melhor para o seu filho. E aí ele fala que esses pais, carnes de pescoço, geram filhos parafusos de geleia, que você não pode apertar que espana. Então, o que é o melhor para o nosso filho? Né? O que a gente entende que é o melhor para o nosso filho? Porque normalmente a gente está falando de coisas materiais
E muitas vezes a gente se esfola trabalhando para entregar o melhor, a melhor escola, a melhor educação, e o melhor para o nosso filho é a gente bem. O melhor para o nosso filho é a gente inteira. E para eu estar inteira, eu preciso estar bem comigo, eu preciso botar máscara em mim. Né? Eu preciso estar apropriada do meu autocuidado, eu preciso saber o que eu preciso. Eu preciso saber quais são as minhas necessidades, mesmo que eu não consiga atender todas. Mas quais são? Tu nomear para mim. Hoje eu precisava dormir mais e não consegui. Hoje eu preciso de banho quente e cama. Né? Nossa, hoje eu preciso conversar com as minhas amigas, porque eu preciso rir, preciso extravasar e descomprimir, né? Então, eu gosto muito dessa metáfora que ele traz, porque o que é o melhor, né? É lógico que isso é muito individual, cada casa é uma casa, cada família tem seus valores, mas muitas vezes a gente está deturpando isso por conta dessa maternidade irreal e romantizada. É verdade. E nada como estarmos, como você falou, inteiros, para que a gente possa também olhar o outro com amor, olhar com respeito, né? E para que a gente possa realmente proporcionar um desenvolvimento seguro, um desenvolvimento efetivo, para que se tornem seres humanos fortes, né? E com prontidão interna, né? Eu entendo, para enfrentar esse mundo, né? Como você mesmo mencionou, não com parafusos de geleia, vamos dizer assim, no cérebro, né? E frágeis para o mundo que está aí por vir, né? Na vida deles. Mas eu acho que a lição é essa, né, Anitta? Assim, acima de tudo, a gente entender quais são as nossas necessidades e ter um momento de fazer o autocuidado, né? Para que a gente possa estar de forma independente de tempo, né? Mas assim, de forma plena e com qualidade para os nossos filhos, né? Sim, eu falo que às vezes é melhor a gente ter pequenos espaços de presença real do que tentativas de presença sem estar presente. Né? Quantas vezes a gente está cozinhando e a gente está respondendo um e-mail de trabalho, ou a gente está vendo o Instagram e as crianças, e a gente brincando com as crianças, vendo alguma coisa e a gente está tomado, porque o celular, ele é um grande ladrão da nossa presença. Com certeza. Então, esses espaços, a gente ter consciência. Agora eu vou estar com as crianças. Como é que eu consigo estar inteira? Então, às vezes é preferível eu ter 30 minutos de presença integral, né, do que pedacinhos presentes sem de fato estar presente. E é muito automático. Isso é uma vigilância. No espiritismo, né? Fala orar e vigiar. Sim. Tem essa expressão orar e vigiar. Meu, o celular aqui em casa eu falo, gente, é orar e vigiar o tempo todo. É verdade. Ele te engole, porque hoje a gente não tem tempo, né? A gente espera um dia. Quando a gente demora um dia para responder um e-mail, a gente começa um e-mail dizendo: sinto muito pela demora. Gente, a gente recebe um e-mail fora do horário comercial. A gente responde no outro dia, sentindo que está atrasada na demanda. Você fala assim, nossa, sinto pela demora. Como assim demora? Né? As mensagens hoje são instantâneas. Exatamente. Você não sabe se você leu, se você recebeu. É uma urgência, né? Essa sensação de urgência a gente precisa rever. Né? Com certeza. O que de fato é essencial, né? Com o Mowgli sabe o Mowgli, o filme? Sim, sim. Tem aquela música do Mowgli, né? Necessário, somente o necessário. É verdade, extraordinário é demais. Então, qual é o necessário, né? O que é essencial, assim, nesse momento? Sem dúvida. Eu sinto que nesse momento de pandemia a gente está voltando, não só quando você fala a maternidade, olhar para essa maternidade que é ancestral, mas que é moderna, a gente está tendo a oportunidade de voltar para o simples, de voltar para dentro de casa, para a nossa comida, para o nosso tempo de preparo, para voltar a limpar a nossa casa, cuidar das nossas coisas. Isso é muito feminino. Olhar para dentro mesmo, né? Sim, por isso que tem tanta crise nesse momento, porque não é fácil olhar para dentro. Com certeza. É muito desafiador. Anitta, eu adorei, ficaria aqui horas conversando sobre esse tema com você e te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Espero que tenhamos a oportunidade da gente discutir muitos outros assuntos, que você é ótima para esse tipo de conversa.
de coração, fica aqui minha gratidão pelo espaço de hoje, viu? Eu também agradeço, porque é um tema que é necessário falar, muito necessário. Eu estou disponível para outras conversas, se vocês quiserem, a gente pode continuar conversando. Obrigada. Eu tenho um vídeo no meu canal que ele chama Autocuidado. Legal. Eu trago lá vários vídeos sobre formas de se autocuidar no dia a dia, na casa, coisas muito simples, assim. Ai, que legal. Pra gente implementar na rotina, sabe? Coisas práticas e simples pra gente. Pessoal, fica a dica, com certeza. Depois vai estar no nosso Instagram, os contatos da Anitta. Com certeza. E eu estou disponível no Instagram, Anitta Gomes, se quiser me mandar direct, mensagem direta no Instagram, eu respondo, a gente aprofunda essa conversa. Muito legal. Muito grata, querida. Que esse projeto ganhe o mundo, e que ele cresça, e que ele toque muitos corações que ele encontrar pelo caminho. Obrigada. Um beijo para você. Até nossa próxima conversa. Querida. Até. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua presença. Te encontro no nosso próximo episódio. Um beijo, até lá.